Olá, mulher! Eu quero te cumprimentar, porque nós chegamos juntas ao sétimo dia, onde a lição diz assim: se as raízes estão bem, todo o resto está bem. Que delícia vai ser, está sendo, né, na verdade, esse caminhar de devocional com vocês. Para mim tem sido um grande presente, onde Deus tem me quebrado, me moldado e eu poder dividir isso com vocês. Mas antes de começar a falar a respeito dessa lição, eu quero falar um pouquinho sobre a nossa semana. Tudo começa com uma semente. Nós começamos lá no primeiro dia, sabendo que mesmo ela sendo pequenininha, ela tem que ser pura, ela não precisa de agrotóxico, ela só precisa de uma ação minha e o resto o Senhor quem vai fazer, o Senhor quem dá o crescimento. Nós, no segundo dia, falamos um pouquinho a respeito de galhos versus raízes. Se a nossa raiz não está bem, ela não vai dar galhos fortes. Os processos, eles vão acontecendo dia a dia. E às vezes eu não tenho paciência. E às vezes eu já quero que os meus galhos estejam viçosos só para eu poder estar aparecendo, né? Que está tudo bem, quero manter a minha reputação, meu comportamento, meu status, tudo ok. Mas o Senhor, Ele quer trabalhar a minha raiz. Ele quer trabalhar o fruto que dá. A paciência, o amor, como eu lido com as pessoas. É isso que o Senhor quer fazer. Porque às vezes os meus galhos podem estar secos, podem estar morrendo. E aí eu preciso colocar luz na minha raiz. Depois, a terceira lição, ela falou um pouco a respeito de lidando com a esterilidade. Que às vezes a nossa árvore ela não está dando fruto. E às vezes nós estamos passando por alguns problemas lá na nossa raiz e nós estamos com vergonha de dividir com as outras pessoas para nos ajudar. Muitas vezes nós escondemos tudo isso e vamos crescendo dentro de um vazio e às vezes a gente até fala, eu não tenho ninguém que me ajude, mas às vezes eu mesma estou me escondendo por vergonha, por frustração, por culpa. Então eu preciso aprender a dividir, contar com as pessoas, contar com amigos, contar com família, contar com igreja. O segundo fator que ela fala é a respeito de impor aos outros a nossa dor. Às vezes a gente não foi tratada dentro das nossas feridas, dentro da nossa menina. Lá dentro tem uma menina que às vezes cresceu e ela vai reproduzindo tudo aquilo que não foi tratado para o marido, para os filhos, para as pessoas. Então nós precisamos buscar ser tratadas. E no terceiro ponto, ela fala que o fator da incompreensão dos demais, né? Que é a mulher que às vezes ela se posiciona em fé e ela às vezes a sua infertilidade era capaz de gerar dependência de Deus. Mas essas pessoas não entenderão por que às vezes a dor, o galho, ele também passa por falta de frutos. Porque às vezes a pessoa ela passa por momento de escuridão, né? Momento onde ela precisa se fechar e ali ela precisa tá dependendo somente do Senhor. Então a incompreensão dos outros, ela só vai fazer efeito na minha vida se realmente eu não estiver completa dentro de mim. Porque se o outro vier me julgar, eu não tenho nada a ver com o outro. Então assim, a gente precisa pensar que a gente tem um presente na nossa vida. E que a esterilidade, muitas vezes, ela vem como um plus para a gente perceber. E o Senhor, Ele vai nos ajudando para que nós possamos entender o que é que está acontecendo. Para a gente poder dar fruto. Por que a gente está estéril? Por que a gente está seca? E por que a gente está com vergonha? A gente precisa dividir para nossa raiz estar fortalecida. Porque senão não vai dar fruto, não vai dar galhos bons. O quarto dia nós falamos a respeito que a palavra nos encontra. A palavra é lâmpada para os nossos pés. Às vezes a gente fica tanto querendo ouvir um, ouvir outro, ouvir satisfação daqui, o que o outro pensa sobre aquilo que eu vou fazer. Ouça Deus, leve para Deus, busque em Deus. Diga para o Senhor, Senhor, é isso que o Senhor deseja que eu faça? Senhor, abre os caminhos daqui. Se não for abrir, Senhor, me mostra e fecha tudo. E assim o Senhor vai trabalhando.
O quinto dia nós falamos a respeito dos frutos. A gente é reconhecido. Quem é você na fila do pão? A gente é reconhecido pelos frutos que nós damos. Às vezes o nosso diálogo pode ser muito bonito, às vezes a nossa família na foto pode ser linda, mas às vezes o fruto tá horroroso, às vezes o fruto tá sem gosto, às vezes o fruto tá apodrecido, às vezes tem bichinho lá dentro, né? Então eu preciso aprender a perceber que eu preciso de frutos bons. No sexto dia, nós falamos a respeito do fundamento seguro e proporcional. Ou seja, Noé, quando ele estava ali, ele não tinha habilidade nenhuma para fazer tudo aquilo, mas ele foi chamado pelo Senhor, ele ouviu as palavras do Senhor, ele praticou com obediência viver com o Senhor. E é isso que o Senhor nos pede. Você tem vivido com obediência? Você tem vivido nesse alicerce forte? Né? A Vivi, ela menciona até que quando ela foi construir uma casa, uma vez que ela comprou, e ela construiu com um pavimento só, e depois ela queria construir um segundo pavimento naquele mesmo terreno. E ela foi procurar o arquiteto, e o arquiteto falou para ela, não, mas não dá para fazer, porque a fundação da terra, ela foi da casa, ela foi construída para um pavimento só. Então, às vezes, que tipo de pavimento tem sido o seu? Às vezes você construiu um pavimento que não está suportando tudo que você tem para viver. Então você precisa beber algo novo, você precisa buscar do Senhor, você precisa falar, Senhor, o Senhor quer expandir, estourar o meu vaso, expandir as minhas raízes a ponto de estourar o meu vaso? Pai, me fortalece para isso. Pai, eu quero estar pronta para isso. E o sétimo dia, que é hoje, a lição fala assim, se as raízes estão bem, todo o resto está bem. O texto que ele traz é de Efésios 5,18. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem encher pelo Espírito. E aí ela vem falando, né, que durante essa semana toda a gente destacou um olhar bem especial para as nossas raízes. Porque ela é responsável para sustentar e para nutrir também a planta como um todo. E que às vezes a gente vê, né, uma planta pela raiz, pela uma janela onde a gente passa às vezes, e a gente não se dá conta que lá dentro tem saúde dentro daquela planta. Então é assim que a gente tem que olhar para a gente. Só que para existir essa saúde dentro da planta, a raiz ela precisa estar equilibrada. E por que ela fala a respeito de embriaguez? Né? Que aqui o versículo que eu li, né? Não se embriaguem com vinho, mas se enchei-vos do Espírito Santo. A embriaguez, ela leva ao desequilíbrio. Não é? Se a gente está bebendo muita coisa de alguma coisa que não tem a ver, ela me leva ao desequilíbrio. Alguma coisa que não seja a palavra de Deus, ela me leva ao desequilíbrio. Alguma coisa que me desvirtua do meu plano familiar, do meu casamento, da dedicação aos meus filhos, isso me desequilibra. Então eu preciso buscar o equilíbrio, eu preciso ter êxito e reputação ilibada, né? Que a gente não possa ter paradas, que a gente não possa ter abandono do propósito pelo qual nós somos chamados. E aí aqui a gente tem um versículo de 1 Pedro 5,8 que fala, estejam alertas e vigiem. Se a gente não estiver alerta, a gente cai. Se a gente não está vigiando, a gente é assaltado. Então, que o equilíbrio da sua vida possa resultar da obediência de Deus. Mesmo sabendo que tal decisão pode arrancar pedaços de você, porque às vezes o Senhor quer algo que está distante de tudo aquilo que a gente às vezes planejou. Mas se Ele quer algo, se Ele falou com você, Ele vai te fortalecer para que você chegue àquilo. Ele te dá força, né? Eu estou fazendo tanta coisa esses dias. Eu tenho outro grupo também, que é um grupo da terapia. Eu tenho tantas pessoas com quem eu falo, e eu falo, Senhor, e o Senhor é quem me fortalece, é o Senhor quem tem me dado tamanha alegria para eu estar aqui nesse grupo. Ontem eu estava falando com uma amiga, eu falei, gente, eu quero fazer um grupo aberto para a gente poder falar o dia inteiro. E a minha amiga só vai me abafando, porque ela me conhece, né? Amiga, para, porque é tão gostoso mulheres estarem se relacionando. Então, assim, depois desse áudio, o que você desejar falar, fale. Diga ao Senhor, em oração.
nos seus momentos, no grupo, se você tiver algo para contar, conte-nos. Vai nos acrescer, vai nos movimentar. A vida ela precisa de movimento, porque tudo aquilo que não tem movimento já morreu. Então que você possa ser abençoada, que você possa ter as suas raízes muito fortalecidas, limpas, puras, para que a sua árvore seja frondosa, os seus galhos e os seus frutos. E para todos aqueles que vêm, não vão ver só a parte de fora, mas vão ver o fortalecimento de uma raiz linda e pura. E aqui, mulher, o desejo do meu coração é que você entre nesta semana como alguém que considera as dificuldades e os desafios como oportunidades de crescimento. Tá difícil? Continua. Tá doendo? Continua. Tá ruim? Continua. Porque tá com medo? Vai com medo mesmo. Tá doendo? Vai com dor mesmo. Sabe assim? A gente tem que... Se a gente não parar, se eu parar, eu caio numa depressão e a casa toda e tudo. Lógico, não tô dizendo isso, né? Porque tem o pessoal que defende, fala, não, tem que ir com calma, tem que... Tem. A gente sabe o nosso tempo, mas eu tô dizendo no sentido de parar. Parar mesmo. Ai, eu não aguento mais. Ai, fulano. Ai, ciclano. Sempre vai ter o fulano e o ciclano. Você fazendo, tem gente que vai falar mal de você. Se você não fazer, a pessoa também vai falar mal de você. Então, mulher, esteja firme, firme. Aproveite os desafios como oportunidade de crescimento para a sua vida. Mudanças e de transformação. Na dor, a gente se transforma. Se a gente fica ali sentada no sofá, não há transformação. Mas quando a gente está chorando na presença de Deus, com o rosto, com a testa colada no chão e falando, Senhor, me quebra. É ali que Ele vai agir. Então lembre-se, Deus é com você, mulher. Ele deseja transformar suas raízes e se você permitir, elas ficarão bem. E junto delas, todo o seu resto vai ficar bem. A Vivi ainda nesse último áudio, ela deixa 2 perguntas que ela fala pra gente fazer. A primeira é assim, ó, você possui áreas específicas na sua vida que estão vazias de frutos? Quais são elas? Então que possamos, depois dessa semana toda, refletir quais áreas estão travadas, quais áreas acabam doendo e aquilo não vai para frente. E uma segunda pergunta é qual devocional da semana mais impactou você e por quê? Que você possa expor a sua ferida, colocar luz, limpar, tratar. Porque na próxima semana a gente vai tratar sobre o tema onde estão suas raízes. Às vezes nós nos perdemos um pouquinho. Então a nossa raiz tem que estar alicerçada em Cristo Jesus. E ainda Jesus diz assim em Mateus 11, 28 e 30. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então troque as suas cargas pesadas por um relacionamento de amizade com o Senhor. Ele te convida hoje para uma caminhada de uma vida um pouco mais humilde, mais cheia de virtudes, menos de aparências. Então procure hoje, no meio do turbilhão do seu coração indeciso e enganado, olhar para o Senhor Jesus e receber a segurança, a verdade que só Ele dá. E assim, essa tempestade interna vai se aquietar e você vai poder ouvir a voz do Senhor dizendo, eu estou aqui. Filha, eu estou aqui, tá tudo bem. Só que baixa um pouquinho a ansiedade, baixa um pouquinho todo esse nervosismo do seu dia. Eu estou aqui. E olha para você, olha onde é que estão as suas raízes. Deus te abençoe, que tenhamos uma semana próxima, abençoada de mais 7 dias. Um beijo.